No salão equante do Tribunal de Lisboa, o juiz bateu o martelo com um som que ressoou como um trovão, silenciando a multidão agitada. Senhoras e senhores, esta audiência sobre a herança da família Oliveira está prestes a revelar verdades que ninguém esperava, anunciou ele, enquanto olhares de ódio e surpresa se cruzavam entre os parentes. Mas foi quando Miguel, o sobrinho esquecido, se levantou tremendo, que o ar se tornou elétrico. Eu sou gay, e isso não me torna menos digno do legado do meu tio. Miguel Oliveira sempre soube que sua vida em Lisboa era uma corda bamba esticada entre segredos e aparências. Cresceu nas ruas estreitas do Bairro Alto, onde o fado ecoava pelas noites, carregando lamentos que pareciam espelhar sua alma dividida. Aos 28 anos, ele era um arquiteto promissor, com olhos castanhos profundos que escondiam tempestades emocionais, e um sorriso que raramente se abria por completo. Seu tio, o falecido empresário rico Manuel Oliveira, havia sido o único farol em sua juventude turbulenta, ensinando-o a valorizar a autenticidade em um mundo de fachadas. Mas a família Oliveira era um ninho de víboras. A tia Isabel, uma viúva ambiciosa de 55 anos, com cabelos negros tingidos e um coração endurecido pela ganância, liderava a disputa pela herança milionária. Ela via Miguel como uma ameaça, um fraco que não se encaixava no molde conservador da linhagem. Seus primos, Ana e João, seguiam o exemplo, Ana, com sua beleza fria e calculista, e João, um homem de negócios rude, que zombava abertamente de qualquer sinal de vulnerabilidade. Tudo começou a desmoronar quando Manuel morreu subitamente de um infarto, deixando um testamento ambíguo. A herança incluía propriedades em Sintra, ações em empresas de vinho do Douro e uma vasta coleção de arte. Isabel alegava que Miguel, por ser diferente, não merecia nada, insinuando rumores sobre sua orientação sexual que circulavam em sussurros familiares. Miguel, por sua vez, lutava não só pelo dinheiro, mas pela validação que seu tio lhe prometera em cartas secretas. Foi nessa turbulência que Miguel conheceu Rafael, um professor de literatura de 30 anos, com cabelos ondulados e um jeito poético de ver o mundo. Eles se encontraram por acaso em uma livraria no Chiado, onde Rafael folheava um livro de Fernando Pessoa. A alma portuguesa é feita de saudades, disse Rafael, sorrindo para Miguel, que sentiu um calor inesperado no peito. Conversas casuais evoluíram para caminhadas ao pôr do sol pelo Tejo, onde compartilhavam sonhos e medos. Rafael, abertamente gay, havia enfrentado rejeição da própria família no Porto, e sua resiliência inspirava Miguel a questionar sua própria prisão emocional. Mas o amor nascente era uma faísca em um barril de pólvora. Isabel descobriu sobre Rafael através de um detetive particular, usando isso como munição para desacreditar Miguel. Ele não é um homem de verdade, ela vociferava em reuniões familiares, alimentando o preconceito arraigado na sociedade portuguesa conservadora. Miguel sentia o peso dessa discriminação como uma âncora, lutando contra a vergonha internalizada de anos de bullying na escola e olhares julgadores na igreja. Enquanto isso, a amizade de Miguel com Sofia, uma transexual de 26 anos que trabalhava como designer gráfica, adicionava camadas à sua jornada. Sofia, com sua confiança radiante apesar das cicatrizes de transição, era o ombro em que Miguel chorava. O amor não pede permissão para existir, ela dizia, recordando sua própria luta contra a família que a renegara. Juntos, eles frequentavam eventos da comunidade LGBT em Lisboa, como a Marcha do Orgulho, onde Miguel começava a se sentir menos sozinho. A tensão escalava à medida que o tribunal se aproximava. Isabel orquestrava alianças com advogados corruptos, espalhando boatos que chegavam aos jornais locais, herdeiro gay em disputa familiar escandalosa. Miguel, atormentado por noites insones, debatia se revelaria sua verdade ou se esconderia mais uma vez. Rafael o incentivava, seja quem você é, Miguel. O mundo muda quando enfrentamos o medo. Mas o medo era palpável, um monstro que devorava sua paz. Em uma noite chuvosa, Miguel confrontou Isabel em sua mansão em Cascais. Por que me odeia tanto? Perguntou ele, voz trêmula. Ela riu friamente, porque você envergonha o nome Oliveira. Meu irmão nunca aprovaria isso. Aquelas palavras cortaram como lâminas, mas acenderam uma faísca de rebelião em Miguel. Ele saiu dali determinado, sabendo que a batalha não era só por dinheiro, mas por identidade. Rafael esperava por ele no apartamento modesto no Alfama, com um abraço que dissipava as nuvens. Nós superaremos isso juntos, murmurou Rafael, e pela primeira vez, Miguel acreditou. Sua relação com Sofia se aprofundava, ela o ajudava a preparar depoimentos,
compartilhando histórias de superação que fortaleciam sua resolve. Mas sombras pairavam. João, o primo, ameaçava expor fotos íntimas de Miguel e Rafael, obtidas ilegalmente. Às vésperas do julgamento, uma reviravolta, uma carta antiga de Manuel foi encontrada, elogiando Miguel por sua coragem em ser autêntico. Isso abalou Isabel, mas ela dobrou a aposta, contratando testemunhas falsas para pintar Miguel como instável. O palco estava armado para o confronto épico, onde segredos seriam desenterrados e alianças testadas. Miguel, Rafael e Sofia formavam um trio improvável, unidos por laços de afeto e solidariedade. Enquanto Lisboa pulsava com vida, eles tramavam estratégias, ignorando as olhadas discriminatórias nas ruas. O amor de Miguel por Rafael crescia, um farol em meio à tormenta, prometendo um futuro além das correntes do preconceito. O dia do julgamento amanheceu com um sol implacável sobre o Tribunal de Lisboa, como se o céu zombasse da tempestade humana que se desenrolava abaixo. Miguel entrou no salão lotado, coração martelando, flanqueado por Rafael, que apertava sua mão discretamente, e Sofia, cuja presença era um escudo de força. Isabel já estava lá, com seu advogado de terno impecável, lançando olhares venenosos que poderiam congelar o ar. O juiz, um homem idoso de expressão severa, iniciou os procedimentos. Esta é uma disputa por herança, mas parece envolver mais do que bens materiais, observou ele, folheando documentos. Isabel foi a primeira a falar, voz carregada de falsa piedade. Meu irmão Manuel era um homem tradicional. Ele nunca deixaria sua fortuna para alguém que desonra nossas raízes. Seus olhos fixaram em Miguel, implicando o inominável. Miguel sentiu um nó na garganta, memórias inundando sua mente. Lembrou-se da infância em Sintra, onde Manuel o levava para passeios pelos palácios, contando histórias de reis e rainhas que desafiavam convenções. Seja fiel a si mesmo, rapaz, dizia o tio, sem saber o quão proféticas eram aquelas palavras. Agora, enfrentando a família, Miguel questionava se valia a pena expor sua alma. Rafael, sentado na plateia, trocava mensagens com Sofia. Ele precisa de nós agora mais do que nunca. Rafael havia perdido o emprego no Porto por causa de sua orientação, vítima de preconceito velado em uma escola católica. Sua jornada para Lisboa foi um renascimento, e encontrar Miguel foi o capítulo mais belo. Mas o medo de perder tudo novamente o assombrava, especialmente com as ameaças de João. Enquanto testemunhas depunham, uma surpresa, uma ex-empregada de Manuel, Maria, uma mulher de 60 anos com sotaque alentejano, subiu ao banco. O Sr. Manuel sabia sobre Miguel, revelou ela, voz firme. Ele me confidenciou que se orgulhava do sobrinho, apesar de tudo. Murmúrios ecoaram na sala. Isabel empalideceu, mas rebateu, mentiras. Ela foi paga para isso. Miguel, chamado a testemunhar, hesitou. Seu advogado, um aliado progressista, o incentivou, diga a verdade. Com voz trêmula, Miguel começou, eu amava meu tio. Ele me ensinou que família é sobre aceitação, não julgamento. Mas Isabel interrompeu, gritando, aceitação. Você traz vergonha com suas escolhas pecaminosas. O juiz advertiu, mas o dano estava feito, a sala fervilhava de tensão. Fora do tribunal, durante o intervalo, Rafael confrontou João em um corredor isolado. Pare de nos perseguir, sibilou Rafael, olhos flamejantes. João riu, vocês não pertencem aqui. A herança é para os fortes. Sofia interveio, puxando Rafael, não caia na armadilha dele. Aquela troca acendeu uma faísca de dúvida em João, que, apesar de sua rudeza, carregava segredos próprios, uma atração reprimida que o tornava ainda mais agressivo. De volta à sessão, outra reviravolta, documentos falsificados por Isabel foram expostos por um perito. Isso é fraude, exclamou o juiz. Isabel negou, mas o pânico em seus olhos atraía. Miguel, vendo a fraqueza dela, ganhou coragem. Eu sou gay, sim, admitiu ele, voz ecoando. Mas isso não me define. Meu tio me amava pelo que sou. A revelação chocou a todos. Ana, a prima, que sempre fora neutra, aproximou-se de Miguel nos bastidores. Eu não sabia. Talvez eu tenha sido cega. Sua confissão era a primeira rachadura na muralha familiar. Ana, lésbica em segredo, lutava com sua própria identidade, casada por conveniência social. Ver Miguel se expor a inspirou,
plantando sementes de aliança. Rafael, orgulhoso, sussurrou para Miguel: "Você foi incrível." Seu amor se aprofundava, um bálsamo para as feridas. Sofia, celebrando, planejava uma reunião pós-julgamento em um café no bairro Alto, onde poderiam respirar aliviados. Mas a batalha não acabara. Isabel tramava uma contraofensiva, contratando jornais sensacionalistas para espalhar escândalos. Noite adentro, Miguel e Rafael caminhavam pelo mirador da Senhora do Monte, vistas de Lisboa aos seus pés. "Isso muda tudo", disse Miguel, beijando Rafael suavemente. "Sim, mas para melhor", respondeu Rafael, coração transbordando. Sofia os encontrou lá, trazendo vinho do Douro, às vitórias que virão. Enquanto isso, João ruminava sozinho em seu apartamento em Oeiras, questionando suas crenças. Uma chamada anônima de um antigo amor o abalou: "Você também esconde quem é?" Aquela noite marcou o início de sua crise interna, um passo inesperado rumo à empatia. O julgamento prosseguia, com mais testemunhas. Um amigo de Manuel, um artista gay de longa data, Depos, Manuel apoiava a comunidade. Ele planejava deixar parte da herança para causas LGBT. Isso virava o jogo, enfraquecendo Isabel. Miguel sentia uma onda de esperança, mas sabia que o clímax ainda viria. A terceira sessão no Tribunal de Lisboa foi um caldeirão de emoções, com repórteres lutando às portas, ávidos por drama. O juiz, percebendo a intensidade, exigiu ordem: "Aqui buscamos justiça, não espetáculo." Isabel, recuperando-se do revés anterior, apresentou uma testemunha surpresa, um psicólogo conservador que alegava que a condição de Miguel o tornava instável para gerir a herança. Miguel ouviu aquilo como um soco no estômago. "Isso é discriminação", protestou seu advogado. Rafael, na plateia, cerrava os punhos, recordando suas próprias batalhas contra o estigma em salas de aula. "Eles não entendem o que é amor verdadeiro", murmurou para Sofia, que assentiu, olhos marejados. Sofia, tendo enfrentado terapias de conversão forçadas na juventude, sentia a dor de Miguel como própria. Em um flashback doloroso, Miguel lembrou de sua adolescência em Coimbra, onde frequentava a universidade. Lá, ele se apaixonara pela primeira vez por um colega, mas o medo da rejeição o fez reprimir. Manuel, visitando-o, notara sua tristeza. "O que te aflige, sobrinho?" Miguel nunca confessara, mas agora via que o tio suspeitava e o amava mesmo assim. Ana, a prima, aproximou-se de Miguel durante uma pausa. Eu sou como você", confessou ela baixinho, voz quebrada. "Estou presa em um casamento sem amor." Miguel a abraçou, um laço inesperado se formando. "Vamos nos ajudar mutuamente", prometeu ele. Essa aliança secreta mudava a dinâmica familiar, com Ana agora sabotando sutilmente os planos de Isabel. João, observando de longe, sentia um turbilhão interno. Sua atração por homens, enterrada sob camadas de machismo, começava a emergir. Uma conversa com Rafael após a sessão o abalou. "O ódio que você sente é por si mesmo", disse Rafael calmamente. João negou, mas as palavras ecoavam, plantando dúvida. Isabel, furiosa com a deserção de Ana, intensificava suas maquinações. Ela contatou um tabloide, vazando detalhes sobre a vida de Miguel. No dia seguinte, manchetes gritavam: "Herdeiro gay em escândalo familiar." Miguel leu aquilo no café da manhã, coração apertado. Rafael o consolou: "Isso é o medo deles falando. Nós somos mais fortes." Sofia organizou um encontro com ativistas LGBT em um centro comunitário no Intendente. Lá, Miguel compartilhou sua história, ganhando apoio. "Vocês representam a mudança em Portugal", disse um líder, referindo-se às leis progressistas recentes. Isso fortaleceu Miguel, que via sua luta como parte de algo maior. No tribunal, o clímax se aproximava. O advogado de Miguel apresentou a carta de Manuel: "Deixo minha herança para quem honra o amor em todas as formas." Isabel contestou: "Isso é vago." Mas o juiz ponderou, pedindo mais evidências. Então, uma bomba. Gravações de Isabel admitindo fraude foram tocadas, obtidas por Ana secretamente. O salão explodiu em caos. Isabel gritou: "Traição", apontando para Ana. O juiz declarou recesso, mas o dano era irreparável. Miguel, atordoado, encontrou consolo em Rafael: "Isso acaba aqui."
Mas Isabel, desesperada, confrontou Miguel nos corredores: você destruiu tudo por causa de seu vício. Miguel rebateu: não é vício, é amor. E você perdeu por causa de sua ganância. Aquelas palavras a calaram, revelando sua vulnerabilidade, uma mulher marcada por um casamento infeliz, projetando ódio para mascarar dor. Fora dali, João procurou Sofia para conselho. Eu não sei quem sou mais, admitiu ele, voz rouca. Sofia, compassiva, respondeu: comece por aceitar. O resto vem. Essa conversa marcou o turning point de João, que começou a questionar sua lealdade a Isabel. Rafael e Miguel passaram a noite em um hotel em Belém, refletindo. Nosso amor sobreviveu a isso, disse Rafael, traçando os contornos do rosto de Miguel. E continuará, respondeu Miguel, sentindo uma paz inédita. Ana o juntou no dia seguinte, revelando seu plano de divórcio: vocês me inspiraram. Enquanto o julgamento pausava para análise, a família se fragmentava e reconstruía. Isabel, isolada, ruminava em sua casa, enfrentando sua própria crise de consciência. Miguel via esperança no horizonte, com laços fortalecidos e preconceitos desafiados. Com o tribunal em recesso, Lisboa parecia um tabuleiro de xadrez onde peças se moviam imprevisivelmente. Miguel usou o tempo para reconectar com raízes, visitou a tumba de Manuel no cemitério dos Prazeres, sussurrando gratidão. Você me deu forças, tio, murmurou, lágrimas caindo. Rafael o acompanhava, mão na sua, um pilar silencioso. Isabel, em pânico, tentou reconquistar aliados. Ligou para João: filho, precisamos unir forças. Mas João, abalado por sua conversa com Sofia, hesitou: mãe, talvez seja a hora de parar. Essa rebelião a deixou furiosa, revelando rachaduras em sua armadura. Isabel, outrora uma socialite respeitada, agora enfrentava o espelho de sua intolerância. Ana, empoderada, confidenciou a Miguel sobre sua namorada secreta, uma artista de Faro. Ela me faz sentir viva, disse Ana, olhos brilhando. Miguel sorriu: então luto por ela, como eu luto por Rafael. Essa sororidade florescia, transformando rivais em confidentes. Sofia, a catalisadora, organizava um jantar em sua casa no Moraria. Miguel, Rafael, Ana e, surpreendentemente, João compareceram. A tensão inicial derreteu com vinho e histórias. João admitiu: eu errei. Meu ódio era medo. Rafael estendeu a mão: bem-vindo ao lado da luz. Aquela noite forjou laços improváveis, com risos e quando contra o preconceito. Mas sombras persistiam. Isabel descobriu o jantar e invadiu, olhos flamejantes: traidores. Vocês me abandonaram por isso. Confrontos explodiram: isso é família, mãe. Aceita ou perca todos, disse Ana. Isabel saiu chorando, mas uma semente de dúvida foi plantada. No dia da retomada, o juiz anunciou: evidências de fraude invalidam as reivindicações de Isabel. Ela desmoronou, soluçando. Miguel, compassivo, aproximou-se: tia, ainda há tempo para mudar. Ela o olhou, quebrada: eu tenho medo do desconhecido. A herança foi dividida equitativamente, com parte destinada a causas LGBT, honrando Manuel. Miguel ganhou a propriedade em Sintra, simbolizando um novo começo. Rafael propôs: vamos morar lá, construir nossa vida. Miguel aceitou, coração pleno. João, transformado, começou terapia, explorando sua bissexualidade. Sofia o apoiava: o caminho é longo, mas vale. Ana, livre, anunciou seu divórcio, abraçando sua identidade. Isabel, em isolamento, refletia. Uma visita surpresa de Miguel a tocou: família é perdão. Lágrimas fluíram, e ela sussurrou: me perdoe. O perdão veio devagar, mas veio. Meses após o veredito, Lisboa florescia na primavera, espelhando a renovação na família Oliveira. Miguel e Rafael mudaram para a vila em Sintra, onde jardins exuberantes simbolizavam crescimento. Aqui, nosso amor é livre, disse Rafael, plantando rosas. Miguel assentiu, sentindo paz. Ana, agora abertamente lésbica, viajava com sua namorada, compartilhando fotos que inspiravam. Obrigada por me mostrar o caminho,
escreveu para Miguel. João, em jornada pessoal, frequentava grupos de apoio, encontrando um parceiro. A vida é mais colorida assim, confidenciou a Sofia. Isabel, humilhada mas mudada, voluntariava em ONGs LGBT. Eu era cega, admitiu em uma carta a Miguel. Ele a convidou para jantar, vamos reconstruir. A reunião foi tensa, mas curadora, com lágrimas e risos. Sofia, promovida, planejava um livro sobre superação. Vocês são meus heróis, disse ao grupo. Amizades se aprofundavam, provando que laços transcendem sangue. Miguel refletia no miradouro, com Rafael, de uma disputa amarga, veio beleza. Rafael beijou, e mais virá. Anos se passaram, e a herança de Manuel ecoava além do material. Miguel fundou uma fundação LGBT em Lisboa, ajudando jovens como ele outrora fora. Rafael lecionava literatura inclusiva, inspirando alunos. O amor vence, pregavam. Ana casou-se com sua amada em uma cerimônia em Algarve, com a família presente. João, em relacionamento estável, era padrinho. Isabel, avó agora, abraçava a diversidade, eu aprendi. Sofia, casada, adotou uma criança, completando o círculo. Reuniões anuais em Sintra celebravam vitórias, lembrando o tribunal que mudou tudo. Miguel, olhando o Tejo com Rafael, sussurrou, nossa história é eterna. Rafael respondeu, e cheia de esperança. Assim, de preconceito nasceu aceitação, provando que revelações podem curar.